Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre esquema contábil. Para mim, uma das mais importantes e uma das primeiras configurações que devem ser feitas ao configurar uma base do BRIP. Bom, bora lá. Então, vou logar no sistema, no BRIP. Vou olhar o meu esquema contábil, essa configuração do esquema. E aí aqui vou fazer uma pequena pausa para explicar alguns conceitos. Bom, vamos olhar esse pequeno diagrama que eu fiz. Toda operação que tem ou está pautada num tipo de documento, ela pode ocorrer contabilizações a partir dela. E essas contabilizações elas podem ocorrer em cima de documentos que a gente chama firmes ou com comprometimentos, que são os commitments. A gente vai explicar depois o que é isso. Mas para cada vez que ocorre uma chamada de contabilização, o tipo de documento, a grosso modo, ele pergunta ao esquema contábil quais são as definições do esquema. Por exemplo, qual é o tipo de custo, qual é a moeda corrente e assim por diante. Quando o esquema devolve para o tipo de documento, o tipo de documento contabiliza o fato contábil. E aí, uma primeira definição importante: as contas contábeis geralmente não vêm daqui. Elas vão vir de outros lugares, como parceiros de negócio, grupos de produtos ou grupos de fornecedores e assim por diante. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre regras de contabilização. O foco do esquema contábil não é bem esse. O esquema contábil ele é importante, por exemplo, para a primeira configuração das contas. Então, desta forma, eu poderia vir aqui e configurar um novo esquema contábil. Então, consequentemente, eu poderia vir aqui e falar, olha, o sistema tem mais um esquema contábil. Então, quando você configurar, você também deve checar quais são o segundo esquema contábil meu. E, consequentemente, você deveria também fazer mais uma contabilização para esse segundo esquema. Ou seja, a minha conta, a minha tabela de fato contábil é a mesma, mas eu posso ter múltiplos esquemas contábeis distintos, um, por exemplo, em dólar, um em real, um com uma determinada conta contábil, ou com determinada definição de custo, ou com outra definição de custo, e assim por diante. E para cada esquema, ou a possibilidade de existir mais de um esquema, me permite trabalhar com múltiplos planos de contas e regras contábeis totalmente distintas. Então, um único documento consulta os dois esquemas e faz dupla contabilização para cada lançamento contábil dentro da minha tabela de fatos contábeis. Bom, isto posto, vamos voltar ao sistema. Bom, eu criei esse esquema contábil para organização, asterisco, ou seja, vale para todos, poder criar para uma única organização. Defini, posso colocar qualquer nome. Falei que eu vou usar o modelo internacional do GAP, que está pautado em FRS. Poderia usar qualquer outra dessas outras normas, ou regras específicas, ou seja, eu criar ou programar essas regras. Esse é o modelo internacionalmente aceito e que funciona para todos, baseado e pautado em FRS. Aqui eu falei que eu não vou trabalhar com nenhum comprometimento. O que significa isso? Commitments significa que tanto pedidos de compra quanto ordens de venda, eu poderia já provisionar receitas e despesas a partir deles. Quem trabalha aí e já teve que reportar SOX, ou teve que reportar balanços de encerramento, já viu a fundamental importância que é ter esses caras trabalhando, ou seja, contabilizando. Então, o que eu quero efetivamente contabilizar? Só comprometimentos e reservas? Ou seja, só compras e vendas? Somente, ou seja, todos os pedidos de compra e todas as ordens de vendas? Todas as ordens de venda e todas as ordens de compra, só o que nelas estiverem reservados? Somente, aqui, por exemplo, vai entrar ordens de produção. Somente aquilo que eu tenho comprometimento na ordem de venda, ou somente aquilo, por exemplo, que é compra. Ou seja, só ordens de venda ou só pedidos de compra.
Geralmente não trabalham com nenhum, a gente tem 2 grandes clientes que trabalham com comprometimentos, que ele precisa reportar dessa forma. Aqui eu vou poder escolher qual é o meu método de custo. Um ponto muito importante, eu posso trabalhar com todos esses métodos de custo online ao mesmo tempo. Eu vou ter todas essas formas de custeio ao mesmo tempo a cada ação que eu faço dentro do sistema. Porém, o esquema que eu vou usar para contabilizar é só um. Neste caso, estou definindo como médio. Qual é o meu nível de custeio? Meu nível de custeio é organização, ou seja, cada órgão do sistema controla o seu custo, ou a nível de empresa, ou seja, é global, ou batelar de lote, ou seja, empresas que trabalham com lotes de fabricação ou lotes de produção, eu quero controlar o custo para cada lote de produção. Regime automotivo faz dessa forma, empresas, por exemplo, do segmento alimentício, principalmente que tem produto perecível de curto prazo, trabalham dessa forma também. E uma outra coisa bastante importante, quando a gente está falando aqui no nível de custeio, nós estamos falando a nível geral, mas na minha categoria contábil, nós já falamos sobre ela, eu também tenho esta possibilidade, ou poderia setar esse item especificamente para um item. Então, por exemplo, a gente chama de categoria de produto. Eu poderia, ou nada me impediria, por exemplo, aqui de vir setar para um grupo determinado de produto qual será o seu nível de custeio, o seu método de custeio e qual o seu tipo, o seu nível de custeio. Então, na prática, eu poderia ter, a nível geral, fatura média, mas para algumas linhas de produto, operar batelar de lote. Um exemplo claro disso, eu vou imaginar uma indústria de carro, que fabrica carro, que importa e distribui autopeças. Ela vai trabalhar a nível de batelar de lote nos carros importados, e nas peças ela vai trabalhar, por exemplo, no custeio médio normal. E aqui eu também posso trocar as contas contábeis para cada um desses grupos de produto. Bom, voltando aí no esquema contábil, a gente vai definir qual é a moeda do esquema real. Nós vamos trabalhar com regime de competência, não podemos trabalhar de outra forma. Nós vamos trabalhar aqui com a parte toda de custo. Eu criei um tipo de custo chamado fatura média. Ele é simplesmente informativo a nível de relatório. Eu poderia trabalhar com controle automático de período, ou seja, eu não posso lançar nada com mais ou com menos de 30 dias e nada mais com 15 dias futuro. Então eu poderia trabalhar isso aqui colocando o período que eu quiser. Automaticamente o sistema vai controlando e vai permitindo que encerrando esses períodos. Aqui é o separador meu elemento de contas, né? Se eu vou lançar desconto comercial ou não. No nosso caso, no Brasil, a gente não lança desconto comercial, ele automaticamente já vai o valor líquido para a contabilidade. Na parte prática aqui, se eu tivesse uma fatura de 20 mil, uma ordem de venda de 20 mil, 10 mil de desconto, ele provisionaria na receita 20 mil e, consequentemente, se tornaria 10 mil do meu desconto que foi dado. Corrigir impostos, isso não tem a ver com o Brasil, isso tem a ver com outros países, como, por exemplo, o próprio Uruguai. Quando você tem devoluções, no Brasil você tem requer de imposto, mas quando você não recebe uma mercadoria, um determinado produto, você não tem como estornar os impostos da venda. Você pode até usar ele para bater no lucro, mas não os impostos da venda. Em outros países você pode estornar ou apropriar parte desses impostos da venda quando tem esses default. E aqui eu posso setar que esse esquema contábil que eu estou criando só vai funcionar para uma org especificamente. Então, nesse caso eu não vou setar, eu vou falar que ele serve para todas. Eu vou usar pseudônimo de contas, ou seja, códigos reduzidos ou nomes das contas para poder ajustar. Me permite ajuste de custo explícito, ou seja, fazer ajuste de custo dentro do sistema, nos itens. Vai lançar contas transitórias, então se eu tenho 10 na conta transitória a débito, 10 na conta transitória a crédito, por alguma configuração deixei as duas contas, ele vai soltar o lançamento em tela. Isso é importante até a nível de rastreio, porque depois você não consegue enxergar o porquê que não está contabilizando e na verdade está setado que não permite lançar transitórias legais. E se permite lançar no lançamento negativo ou não, isso aqui tem a ver muito com o regime de caixa, se a gente estivesse trabalhando, mas no caso de a gente trabalhando com competência, não permite trabalhar com regime com lançamento negativo. Bom, esquema contábil, quando elementos de código do esquema contábil, esse cara ou esse carinha é o que a gente chama de dimensões contábeis.
Ou seja, cada vez que o sistema cada vez que o sistema contabilizar algo, ele vai tentar pegar todas essas dimensões aqui e levar para dentro do meu fato contábil. Então imagine um grande armário de arquivo morto, onde eu tenho um armário gigante, que são os meus fatos contábeis, ou minha tabela de fato contábil. Eu tenho as gavetas, que são as contas contábeis. Eu tenho, por exemplo, as separações das gavetas, que são os produtos. Eu tenho as separações dos produtos, que são talvez os plásticos que estão dentro dessas pastas, que são os parceiros. Dentro desses plásticos eu tenho divisões que, por exemplo, poderiam ser regiões de vendas ou campanhas. Então a gente tem casos muito interessantes na base, onde o cliente, analisando uma DRE, onde envolve destino para e destino origem, chegou à conclusão que determinados estados do país não são interessantes para ocorrer a venda pela tributação ou até mesmo pelo custo de deslocamento. Quantos são? Quantos eu quiser. Basta eu vir e criar. Eu tenho vários disponíveis, eu posso eliminar um ou eu posso criar novos. Então eu poderia vir trabalhando com esses que estão pré-determinados, todos esses caras aqui, ou chegar ao ponto de, por exemplo, também trabalhar com alguns de forma dinâmica. O que seriam alguns de forma dinâmica? Por exemplo, eu quero criar uma lista de usuário e essa lista de usuário minha é todos os meus elementos que eu tenho lá cadastrado automaticamente no meu plano de contas. No meu elemento de contas, desculpa. Então eu poderia vir criando diversas listas aqui. Ou até mesmo criando um elemento de usuário aonde eu poderia vir aqui e criar uma determinada coluna do banco de dados. Então, o que acontece aqui? Cada vez que eu fizer uma contabilização, ele vai tentar pegar aonde eu tenho referência a esta coluna e levar como uma dimensão contábil. Então, a gente costuma dizer que as dimensões contábeis elas são infinitas e elas podem ser múltiplas dimensões. Geralmente, essas duas são as mais utilizadas. Região geral, né? Essas contas são as contas que sempre vão ser buscadas ou setadas através do esquema. São as contas de contrapartida suspensa, as contas de coligadas, as variações de preço de compra e demais ajustes de comprometimentos. E aqui, principalmente esses dois carinhas aqui, que quando eu uso commitment, ele vai usar essas contas para ajustar as partes de compra e essa conta para a parte de venda. São as duas contas de variações que eu tenho dos meus commitments. E aqui algumas definições gerais. Se eu vou usar a contrapartida cambial, por ação cambial passiva e ativa, e se eu vou usar a contrapartida suspensa se o meu lote débito e crédito não fechar. O que é importante aí? Numa ECD, eu nunca vou ter dificuldade de não fechar meus lotes. Ele sempre vai fechar, porque se eu fizer alguma cagada na configuração ou no lançamento, ele vai lançar uma contrapartida suspensa. Bom, padrões. Aqui eu posso setar, a primeira vez que eu configuro o sistema, eu seto todas as contas globais aqui e mando ele propagar para dentro do sistema e ele vai automaticamente replicar para todos os demais itens, como parceiro de negócios, grupos de produto e assim por diante. Isso aqui deve ser feito uma única vez, não deve rodar nunca mais, porque se você rodar, ele vai sobrepor todas as contas que você configurou em cada grupo ou cada parceiro de negócio. A gente deve lembrar sempre que o sistema ele trabalha na busca da conta contábil, sempre do item mais forte para o item mais fraco. O item mais forte é, por exemplo, o parceiro de negócio, e o item mais fraco, o último item, é o esquema contábil. E um ponto bastante importante é o tal da ignorar a dimensão contábil, que me permite que determinadas dimensões, então, por exemplo, eu poderia falar que quando o lançamento vier do elemento do centro de custo 1 e o elemento for financeiro ou fiscal, qual for, ele ignora o lançamento contábil. Então, aqui eu posso criar regras para que determinadas combinações de dimensões contábeis, determinados lançamentos são excluídos ou não são contabilizados. Por exemplo, eu não quero que o sistema contabilize para mim lançamentos que estão vindo no centro de custo de diretoria financeira, porque são lançamentos que eu vou fazer uma apuração manual por sei lá qual motivo e vou colocar via razão geral. Então eu posso trabalhar desta forma. Posso trabalhar que determinados lançamentos eles são exclusos do fato contábil e que depois eu faço um ajuste manual automaticamente.
Embora não vai ser deletado nada dos documentos, eles continuarão, eles se propagarão para todas as demais obrigações acessórias, simplesmente o fato contábil eu quero apurar depois. Um exemplo muito, não muito usado, mas que eu já vi, talvez a situação que eu mais vi ser utilizada, é empresas que não querem utilizar a contabilização online do custo e querem utilizar a contabilização do custo no final do mês, fazendo a conta de padrão, que é compra, menos venda, assim por diante, estoque final. Eles expurgam os lançamentos de custo daqui e fazem o lançamento no final do período, ajustando via uma apuração manual. Eu, sinceramente, não consigo entender, porque eu acho que uma das grandes ferramentas que o sistema tem é a possibilidade de gerar a contabilização do custo online, e eu tenho minha DRE todos os dias, a qualquer momento, dentro da minha empresa. Além disso, a minha DRE a qualquer momento, por qualquer que seja a dimensão contábil, ou até mesmo por qualquer consolidação de organizações. Então, basicamente, esquema contábil é isso, não tem muito o que falar, é um cara bastante importante aí. Eu poderia ter múltiplos esquemas contábeis. O que é bastante importante saber é que se eu tenho mais um esquema contábil, vai me exigir mais configurações contábeis e, consequentemente, esse esquema contábil poderia ter contas diferentes ou até mesmo moeda diferente. Obrigado.